Boa noite, gente. Boa noite. Vamos aí, vamos entrando. Vamos entrando, tá? Como vocês estão? Como vocês estão? A gente já vai começar. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, tá? A gente vai falar aí sobre os desafios de trazer o seu pet aqui para os Estados Unidos, tá? A nossa convidada é a Bárbara. Ontem a gente fez uma live, foi muito legal, tá? Espero que hoje a gente também consiga alcançar o mesmo número de pessoas. Então, eu vou chamar a Bárbara aqui já para ela também já entrar com o pessoal dela, né? Deixa eu ver aqui como que eu convido a Bárbara. Tá, deixa eu pegar aqui. O que aconteceu? Ei, Bárbara! Como você está? Pois é, Ainda não menino, tá chegou? vendo? Pessoal, no sábado, esse pessoal só quer saber de sair, né? Passear por aí, desse jeito. Deixa eu compartilhar aqui no grupo lá, ó. Deixa eu compartilhar lá. Ai, gente. Mas tá entrando devagarzinho, ó. Eles demoram mais. A minha tropa chega. Eu sei que a minha tropa chega. Bora. Deixa eu compartilhar aqui no. Vou mandar aqui mais um grupo aqui. E boa noite, boa noite, pessoal que tá entrando. Genildo, boa noite. Bárbara, muita correria aí, muito dogzinho. Bárbara, eu coloquei uma música para iniciar. Não vai cair, pra não? homenagear você, seu trabalho. Ok. Não, porque essa música é antiga. Então acho que não vai cair, ótimo. Não. Amo! Deixa eu compartilhar aqui mais uma. Vamos colocar só um pedacinho para mesmo. Né? Correu risco. Vamos colocar só um pedacinho aqui. Deixa eu compartilhar mais um grupo aqui. Cadê o outro grupo? Como vocês estão? Como vocês estão? Pessoal. Ei, Jeffrey, Freitas, boa noite. Suzana, boa noite. Gente, hoje eu chamei a Bárbara aqui, uma querida. Ela, assim, é maravilhosa. Eu vou dar a oportunidade dela falar. Claro que eu falo muito, né? Mas vou dar a oportunidade para ela falar. E ela vai se apresentar. Lembrando que a live hoje a gente vai falar sobre os nossos pets. O pessoal que quer trazer um pet para cá, para os Estados Unidos. Roberto, ainda não tem um pet, mas você conhece alguém? Sim. Indica a Bárbara, tá? Ela presta consultoria, ela vai falar. Então, Bárbara, o que acontece? Conta pra mim quem você é, o que você faz, como que você entrou nessa jornada, da onde que você veio. E outra, ela tem muita coisa em comum, tá? Muita coisa em comum. Justamente. Com a gente. Então, meu nome é Bárbara, né? Vocês já estão sabendo. Eu moro aqui nos Estados Unidos também. Inclusive, eu vim através do visto K1, né? Que é o visto de noiva. Muita gente... Tá vendo, gente? Ela é cria do visto K1, então, muita hein? gente que tá aí assistindo, eu sei que tá nesse processo, nesse perrengue, que é esse visto danado, que não sai nem por reza. Na sua época, você veio com quantos meses, Bárbara? Tá. Por quantos meses foi aprovado? Eu fiquei agarrada na pandemia, né? Então, assim, demorou 1 ano e alguns meses. Mas o meu processo foi aprovado com 4 meses. Aí eu deixei para marcar a entrevista em março e foi logo que o consulado fechou. Aí eu fiquei agarrada. Nossa! Aí foi tenso. Nossa! Mas... complicado. Pois é, aí... Então continua aí. Então eu vim, né, para cá com o visto K1 também. E eu comecei a prestar assessoria, né, para ajudar pessoas que estão nesse trajeto e querendo trazer o pet para os Estados Unidos. Comigo foi um pouquinho mais difícil, que aconteceu no ano passado.
logo que o CDC emitiu as restrições aí para animais vindo de países que são considerados alto risco, né, por contaminação de raiva, o Brasil está nessa lista. Então, nessa época, eu procurei ajuda, procurei empresas para poder estar me auxiliando no processo de trazer o meu cão. E as empresas, nem as próprias empresas que fazem esse tipo de serviço conseguiam me ajudar, porque era algo novo, não se tinha informação. Nossa. Então, eu me vi assim, de pés e mãos atadas, sem saber o que fazer. Foi quando eu mergulhei. Você queria trazer Eu quantos tenho cachorros eu tenho quantos meu é pets? porte grande, inclusive. O meu é um Golden Tem. Retriever de 35 quilos. Então, assim, não é nada fácil. Assim, eu vou te confessar que eu não entendo nada de pet. Eu e meu esposo quer muito ter um pet, mas eu não entendo nada de pet. Então, quer dizer, então, assim, já para começar, assim, só essa curiosidade que eu tive. Quanto maior, é mais Porque difícil assim, a maioria trazer, das companhias aéreas, elas permitem 7 quilos, 10 quilos no máximo, e o animal está embarcando. Passou disso, assim, ou o cão vai como carga viva no porão, ou ele pode ser um cão de serviço, ou ele pode ser um cão de suporte emocional. Mas o cão de suporte emocional, eu vou chegar lá ainda, né? Não são todas as companhias que elas aceitam. Ah, sim. Bárbara, continua se apresentando aí pra gente. Então você passou por essa dificuldade de trazer o seu pet para cá, para os Estados Unidos. E aí você teve essa ideia de prestar assessoria. Hoje E eu hoje o que presto você assessoria, faz? eu faço toda a emissão de documentação necessária para que, né, esse perrengue aí não aconteça com ninguém. Você consiga viajar tranquilo. Esse processo de mudança já é muito exaustivo, já é estressante, principalmente para outro país. E você ter que se preocupar com o seu próprio processo e o do seu animalzinho é muito, muito complicado, né? Então, eu tô aí para facilitar, né? Deixar as coisas fluírem mais tranquilas aí nessa jornada. Então, me corrija se eu estiver errado. Você é a ponte entre a pessoa toda a Isso, documentação, claro, tudo que a pessoa precisa, e mais da companhia aérea, ajustar isso tudo eu também, ou auxilio, a pessoa que sim, eu você direciona auxilio a a pessoa a pessoa, fazer? né, com a passagem aérea, encontrar a passagem aérea, a companhia aérea que vai ser a mais interessante, que vai aceitar o pet dela, principalmente com um pet de porte grande. Então, eu faço toda essa pesquisa, essa busca aí com a pessoa, junto à pessoa. Mas o principal é a documentação. O principal é a documentação. Legal. O Isso. principal é a documentação. Gente, olha só. Obrigado, tá? Primeiro eu quero Imagina, agradecer prazer. por você tirar o seu tempozinho, que eu sei que é muito corrido para você conseguir vir aqui, tá? Gente, também quero anunciar que ela é a nossa parceira desse serviço. Então, a gente tem parceira de advocacia, tem parceiro de psicólogo, né? Tem de vacina, e a gente tem agora nosso parceiro de pet. Então, tradução também, a gente tem parceiro de tradução. Então, quando precisar de um pet, pode perguntar que eu sempre vou indicar aí a Bárbara para ajudar vocês a fazerem esse translado, né? Que se chama, pode ser, translados, né? Vou ser sincero, eu não entendo nada disso, então por isso que eu fiquei lutando para achar uma pessoa de confiança para poder trabalhar com a gente, tá? A live vai ser as perguntas que foram enviadas e a gente preparou aqui uma entrevista, na verdade. Lembrando que você já pode deixar sua pergunta no comentário aí embaixo, você já pode deixar suas perguntas no comentário. No final da live, a gente vai responder todas as perguntas, tá? A gente vai voltar, depois de terminar aqui, de fazer esse bate-papo, né? Que vai ser uma entrevista. Nós vamos voltar e responder o que tiver chegado. Todas as perguntas que vocês deixaram aí embaixo. Exatamente. Tá? Não, exatamente, tá certo? Oi? Se chegar aí, a gente vai responder no final. Olha só, primeiro, assim, o que é essa restrição do CDC, né? Mas o que é o CDC, na verdade? Né? O CDC ele é um órgão aqui nos Estados Unidos
sanitário que ele emite, né, toda essa documentação, responsável por toda essa documentação de pets. Então, assim, ano passado, essa restrição surgiu no dia 14 de julho, e basicamente o CDC ele restringiu, ele tem uma lista de países que ele considera de alto índice, que ele considera alto índice no risco de contaminação por raiva. E o Brasil, ele está nessa lista. Então, o que acontece? Os animais, os cães, na verdade os cães, os gatos não. Os cães que pretendem, que querem vir, que a pessoa quer trazer para os Estados Unidos, ele precisa de uma aprovação, que é a aprovação que chama Import Permit. E essa aprovação, quem emite é o CDC, é como se fosse o agro... Ai, gente, o Ministério da Agricultura nosso no Brasil. É como se fosse isso. Entendi. Então, ele tem algumas. Ele colocou essa restrição do país assim, né? No caso, que seria só o Brasil, mas alguns outros países. Então, ele tem algumas exigências. Ele já tirou essa restrição. De tempos em tempos, o CDC colocava lá no site deles, olha, outubro vai ter uma atualização, mas eles nunca falaram, olha, vai cancelar, não vai e tal. Hoje, não tem mais essa informação no CDC, então entende-se que é algo que vai continuar. Até porque hoje qualquer pessoa pode pedir o CDC, a permissão. Antigamente eram só pessoas que eram residentes, que eram cidadãos americanos, né, que estavam de mudança para cá, trabalho, estudante. Hoje não, hoje turistas também podem estar fazendo essa solicitação. Então, por isso que entende-se que não é algo que vai cair. Eu acho que realmente veio para ficar mesmo. Entendi. Então, ele tem essa restrição e, ao mesmo tempo, ele tem algumas exigências, né? Quais são essas exigências que o CDC tem? Para começar, o animal ele tem que ter pelo menos 6 meses de vida, tá? Um filhote ele tem que ter pelo menos 6 meses de vida. Além disso, ele precisa ter um microchip, né? Que tem a leitura universal, que é o ISO 11784, 11785, que basicamente é um microchip que tem 15 dígitos numéricos. E esse é um microchip que faz leitura universal. Então, qualquer lugar que ele for lido, vai bater ali no sistema. Além disso, precisa que o animal tenha tomado a vacina de raiva. Essa vacina de raiva tem que ser uma vacinação importada. Ela não pode ser vacina de campanha de governo. Não pode. Então, não é válido. Então, se tomou vacina de campanha de governo, não tem como usar. Tem que tomar a outra, importada. Você tem que falar com o veterinário já. Após essa vacinação, a partir de 30 dias, você pode fazer a sorologia. A sorologia é um exame que vai mostrar ali o nível de anticorpo, né? Anticorpos no sangue do animal. Que o CDC exige que seja pelo menos 0,5. Se for menos que isso, aí tem que repetir o exame. Se for isso ou mais, aí ok, pode seguir. Então, depois desse exame sorológico, tem que fazer a quarentena, que é de 45 dias que o CDC pede, né? E essa quarentena, ela começa a contar a partir da data que foi feita a coleta do sangue do animal. Então, essas são as exigências, assim, básicas que o CDC exige. Básicas. Tá vendo, gente? Essas são as exigências básicas, ela já deu algumas dicas aí, ainda tem mais coisa. Mas, olha, eu como não entendo nada, eu prefiro deixar na mão de alguém para fazer e eu escolheria a Bárbara para fazer se eu tivesse um pet, tá? Porque só de falar assim, é isso, já... O meu negócio é bicho, o meu negócio não é pet. A gente só ama. Agora organizar. Vamos lá. Aqui. Você falou sobre a vacina de raiva e uma coisa que eu fiquei surpresa agora é que essas vacinas de campanha do governo não servem. Exato. Por ser nacional, e, né, provavelmente, né? E você falou que só pode ser as importadas, né?
A vacina de raiva, ela pode ser antes do Então, microchip? muita gente chega com essa pergunta aí para mim. E sim, a vacina ela pode ser sim antes do microchip. Já fiz vários processos dessa forma, inclusive do meu pet foi assim. Assim, a minha pergunta, uma coisa que eu, desculpa te interromper, mas uma coisa que me surgiu dúvida agora é o seguinte: o microchip é só para Exato. rastrear, então. Ele não verifica o anticorpo, Não, os ele não tem anticorpos no aquela organismo do pet. vacina com Ele só sorologia, serve para nada. rastrear. É como se fosse o CPF mesmo do animal. Então, na hora que qualquer lugar do Ah, mundo tá. que você levar o seu pet, escanear ali aonde que o microchip tá, vai ler a máquina e vai comprovar que aqueles papéis que você tem é daquele animal que está com você, entendeu? Então é basicamente para isso. Ah, entendi. Então não tem Entendi. relação E direta com a assim, vacina. Então pode sim tomar a vacina antes do microchip. Ordem do fator não altera o produto. e na sua assessoria você indica aonde a pessoa vai fazer o microchip, qual o lugar mais fácil? Sim, Como que na funciona maioria isso na sua das vezes a assessoria? pessoa já chega para mim com um veterinário, que a pessoa, o animalzinho lá no Brasil já tem um veterinário certo que cuida e tal, tal, tal. Então, tudo bem, vamos trabalhar com aquele lá, a gente cria um grupo no WhatsApp e a gente se comunica, compartilha todas as informações por ali, fica muito mais fácil. Mas também já surgiu gente que chegou para mim sem saber de nada, sem ter noção nenhuma de por onde começar, nem veterinário, e eu corri atrás disso tudo para ela. Então, isso depende mesmo da pessoa. Aí você Isso dá depende todo auxílio no seu serviço. Aí você dá todo auxílio no seu serviço. Legal, viu, gente? Ó, tem aí a é, barra para ajudar a gente a socorrer. É, você falou da sorologia, né? É um exame que tem que alcançar 0,5, zero né? ponto, a partir de 0,5. Mas essa sorologia, ela Sim, tem sim, validade? importante, Como que viu? Isso é funciona muito importante. isso? A sorologia ela vale aí por um ano. Então, passou um ano, você não conseguiu fazer o processo ainda, tem que repetir. Agora, se por exemplo, Bárbara, eu dei a vacina no meu pet. Aí, tempos depois, 6 meses depois, eu fiz a sorologia, tá? Agora, a vacina está próximo de expirar, de expirar. Eu preciso repetir a vacina e o exame Uhum. sorológico? Não, não precisa repetir a sorologia, mas você não pode deixar a vacina vencer, porque se a vacina vencer, aí sim você tem que repetir a sorologia. Então, você precisa dar uma vacina de reforço para garantir que aquela sorologia, o valor que está ali de 0,5 ou maior que 0,5, ele vai se manter, entendeu? Se Ele não vai mantém ou diminuir. aumente. Então é por isso. É. É. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui na hora que você estava Uhum. falando sobre a questão do tempo, em média, assim, em média, a pessoa que quer trazer o seu pet, esse processo dura Então, quanto tempo, em só o média, assim? CDC, ele pede aí um prazo de 8 semanas, ou seja, 56 dias é só para o CDC. 15 dias, 2 meses, Então, vou só o colocar dois CDC. meses, só o 15 CDC. dias é para o resultado da sorologia ficar pronto, tá? 15 dias. E aí vai depender se o seu pet ele teve que tomar a vacina, ele vai precisar de tomar vacina ou ele já tem a vacina atualizada, né? Então, se ele não tem a vacina atualizada, ele Entendi. precisa tomar, esperar 30 dias, fazer a sorologia, que demora o resultado sair dentro de 15 dias, entendeu? Agora, se ele já tem a vacina em dia, pode Entendi. partir para a sorologia e começar a contar aí. O total, geralmente, aí vai dar uns 3 meses. No mínimo, aí, uns 3 meses. É. Uns 3 meses. Então, ó, meninas aí, ó, meninas e meninos, tudo bom? Deixa eu falar com vocês. Vocês estão fazendo entrevista agora aqui, ó, em dezembro, tá pensando em levar seu pet, já tem É. que começar a dar uma olhada nisso, tá? Porque demora 3 meses aí para você conseguir trazer. Sem contar também que alguns pets precisam de Se for adestramento, grande, né? Porque não também. pode ficar em apartamento, Se que não for, sei. grande, se for um cão maior, É, né, que vai vir como suporte emocional, por exemplo. Realmente.
Precisa de adestramento, Isso. então já vamos olhando isso aí, hein? Vamos para a próxima pergunta, obrigado, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Já tem a sorologia do meu cão. Tem que fazer quarentena de 45 dias para poder fazer a Não precisa solicitação? fazer a quarentena de 45 dias, porque a quarentena, na verdade, ela começa a ser contada a partir do dia da coleta de sangue. Então, assim que você recebe a sorologia, você já pode aplicar para o CDC, você tendo todas as documentações necessárias, né? E O exame de não, sorológico demora uns demora 40. assim? Não. Desculpa, Ou demora uns não? 15 dias para o resultado, a sorologia. Isso. Só que o Para o CDC ele resultado? pede aí uma Ah, quarentena sim. de 45 dias. Mas essa quarentena, De ela 45. começa a contar a partir do dia que foi coletado o sangue, tá? Então, assim, se o seu embarque for Entendi. depois desses 45 dias da coleta do sangue, ok, seu animal está apto para viajar. Então, essa é a quarentena. Entendi. E deixa eu te fazer uma outra pergunta que surgiu aqui também para mim como dúvida. O exame de sorologia, ele tem que ele é indicar, ele tem que ser, ele pode ser feito em qualquer clínica veterinária ou existe uma lista de clínicas específicas do Boa CDC para pergunta. O ser feita no CDC, Brasil? ele tem uma lista de clínica, de laboratórios credenciados, né, que são autorizados pelo CDC. Então, não é qualquer lugar que faz isso, tá? Inclusive, a gente trabalha em conjunto com o veterinário para que o exame seja enviado, a coleta do sangue seja enviado para um desses laboratórios autorizados, porque senão não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Ah, entendi. Tá vendo como que eu também não entendo nada e está me surgindo as Não, perguntas não, aqui bacana agora de essa dúvida? pergunta. Porque Muito é bom. um assunto muito interessante, É. é muito complexo. Um monte de gente virou pra mim e falou assim: Roberto, por que você não começa a vender serviço de traslado de pele? Eu falei assim, gente, eu não tenho tempo nem pra mim. A gente tem Eu que vou ter focar, pra né? K1, pra CR1, pra turista, eu A vou me gente tem que envolver com focar isso. numa coisa Oi? e... Eu falei assim, não dá pra me envolver com isso, não. Vou chamar alguém que entende. Já que vocês querem, eu vou chamar alguém que entende. Aí eu achei a Bárbara que Show. vai salvar a nossa vida agora. Toda conversa que tiver lá, tem um pet, tem um cachorro, indica a Bárbara, que ela já indica onde Isso. vai fazer a sorologia, o microchip. Já aprendemos hoje as exigências do CDC que eles pedem. A quarentena de 45 dias, que a gente viu também. Já vimos que o microchip, a vacina pode ser dada Isso. antes do microchip. Aprendemos Não, isso. Me corrija se estou errado, tá, eu Bárbara? tô Você que é escutando tudinho. especialista aqui. Né? E já vimos também que a Bárbara ajuda nisso tudo aí pra gente não ficar perdido. Esse que é o mais Isso. importante aqui do ponto, né? Vamos lá. A próxima pergunta, Bárbara, é a seguinte. Para viajar com pet na cabine com um tutor, o cão precisa ser service dog ou terapeuta? Eu viajei, desculpa, antes de você responder, eu viajei agora para o Brasil, né? Em outubro, né? E, tipo, eu vi um cachorro enorme no avião. Eu vi, mas como esse bicho entrou aqui dentro? Eu tava no Brasil em outubro também. Será que a gente não pegou o mesmo voo? Não, então não Airline. Eu fui de Copa. Tá. Tá. Mas eu viajo de American Airlines só por causa do meu esposo, tá? Porque senão não tinha nem condição de ir ali na esquina. Mas então, respondendo essa pergunta, eu imagino que a pessoa perguntou em relação a cães de porte grande, né? Porque cães de porte pequeno, eles podem viajar com um animal de estimação até os 10 quilos aí. Então, para o porte grande, ele precisa sim ou ser de serviço ou ser de suporte emocional para ele ir na cabine. Se ele não for nenhum desses, é só no porão, tá? Como carga viva. Então, para o animal ele poder viajar como cão de suporte emocional, por exemplo, a pessoa ela precisa estar em acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, passar por esses médicos que vão atestar, né, que a pessoa depende daquele cão para assistir ela durante o voo, que vai trazer tranquilidade e tudo mais. Então, seria basicamente, né, nesse sentido aí o cão de suporte emocional. Já o cão de serviço, inclusive, é o que eu tenho. O cão não é de suporte emocional. Ele é um cão de serviço... Ui, minha luz aqui. Ele é um cão de serviço que ele me auxilia, ele foi treinado
Então, a diferença entre o cão de serviço e o cão de suporte emocional é que o cão de serviço ele é um cão treinado e para exercer funções, para exercer tarefas, de auxiliar de alguma forma. Já o cão de suporte emocional, não. O próprio nome já diz, né? Que é um cão que te dá um suporte emocional, tá bom? Então, são esses dois cães. E você sabe me dizer se vamos supor assim, se eu tenho um pet em casa e quero fazer com que ele seja um terapeuta. Eu não vou nem falar do serviço. Sabe dizer se o processo é demorado também, então, é muito rígido? O cão de suporte emocional, o terapeuta, ele não precisa de treinamento. Não precisa. Então, você pode passar pelo médico, o médico vai atestar que você depende daquele cão e pronto. Então, você tem um cão aí de suporte emocional. Só que não são todas as companhias que aceitam cães de suporte emocional, né? Tem isso. Agora, o cão, não são todas. O cão de serviço, ele sim, ele é aceito por qualquer companhia aérea, porque ele é um cão treinado. Então, ele não é um cão que vai... não vai se assustar, não vai pular na comida dos outros, não vai latir. Então, tem tudo isso, que tem que ter uma preocupação na hora do voo, né? Principalmente se é um cão de porte grande e vai viajar com você. Então, indiferente se ele é de serviço ou não, eu sempre sugiro para a pessoa fazer um treinamento básico com ele, ou para que tenha certeza que o cão não é um cão reativo, né? Que não vai causar nenhum transtorno. Porque se acontecer... Gente, o total da minha mãe não vai dar certo. Porque se acontecer, o pessoal da companhia aérea pode pedir para você se retirar do avião, né? E você não embarca. Então, vai ser uma dor de cabeça danada, um prejuízo. Vai ser complicado. Ó, surgiu uma outra pergunta aqui na minha mente. Quais as companhias aéreas que são mais companhias aéreas difíceis? Que são difíceis? A American Airlines. Pode falar mal da American Airlines. Ela não é assim, ela não é tão burocrática em relação ao cão de serviço, né? Mas se você tiver outro cão, sim. American Airlines, Delta, eu acho um pouquinho chata. As que eu mais gosto de trabalhar é a United. Eu gosto de trabalhar com a United, eu gosto de trabalhar com a Copa. A Latam também é uma boa. A Latam. Assim. Legal. Já, quem vai me ver, não amo vocês, tá? Manda pra gente. Uma passagem de graça. E assim, você já falou as companhias aéreas que você gosta de trabalhar, uma das mais difíceis em relação a não ser um dog de serviço, né? O terapeuta não precisa de treinamento, mas é bom ter. Eu sempre falo isso pra galera aí, é bom ter. Né? Tá. Cães já vacinados nos Estados Unidos precisam de pedir autorização ao CDC para sair e voltar? Surgiu uma cliente que até indiquei para você, não sei se ela já entrou em contato com você, que ela tem um caso desse, que ela, quando o cão nasceu nos Estados Unidos, aí ela, acho que depois de uns 4 ou 6, 7 meses, não sei, foi para o Brasil, e agora ele está grande e ela quer retornar. Então, aí tem que ver. Na verdade, eu acho que ela não entrou. Foi uma outra moça que entrou, mas ela está querendo fazer esse trabalho inverso, que é sair aqui dos Estados Unidos e ir para o Brasil. Mas não é essa aí, não. Brasil, sim. Mas no caso dessa aí, ela precisa ver se a vacina dele está em dia, se a vacina americana dele está em dia. Porque se ela não estiver, aí ela vai ter que fazer todo o processo que eu comentei no início, né? Que o CDC exige, que é a vacinação importada, sorologia. Com certeza o animal já tem um microchip, porque ele viajou daqui para lá, então provavelmente ele já tem microchip. Então basicamente, ela teria que observar aí se a vacina está em dia. E ela tem que prestar atenção que se ela tiver para vencer, faltando aí 30 dias para vencer, ela já não vai conseguir embarcar mais. Então tem que ter essa opção. Tem isso também. Gente, tá vendo? Você leva esse negócio de brincadeira, não. Então, se a vacina tiver faltando aí 30 dias
para vencer, por exemplo, o próprio Ministério da Agricultura, né, que emite lá o nosso CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, ele não aceita que o animal viaje. Então, ele não vai emitir. Você só consegue sair do Brasil se você tiver o CVI, né, que é o Certificado Veterinário Internacional. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui também que surgiu aqui. Assim, na sua análise de consultora, né, e de que ajuda as pessoas a trazerem seu pet, você acha que todo esse processo, ele, assim, o objetivo dele mais é a questão de disseminar diferentes raças aqui, ou ter muita gente, muito cachorro abandonado, como é no Brasil, por exemplo, né? Tem muito cachorro abandonado. Ou mais Não, eu questão de acredito que doença seja mesmo. questão de doença, sim, mas também porque antes estava tendo muita gente que vendia, trazia diversos cães para vender aqui nos Estados Unidos. Eles estavam gerando muito problema, estavam falsificando muitas documentações de animais para poderem serem vendidos aqui. Então, foi um dos motivos também que o CDC colocou aí, além do né, alto índice de contaminação de raiva, que no Brasil não está erradicado, né? Então, a Não. principal é por conta disso, tá? Das doenças, para não disseminar aí doenças, espalhar doenças, e essa questão aí das falsificações e vendas ilegais de animais aqui dentro. Vendas legais. Legal, legal. Vamos para a próxima pergunta. Só rapidinho, antes de a gente fazer as duas próximas perguntas, eu quero lembrar que você pode deixar, se tiver uma pergunta, você pode deixar no comentário. A gente vai responder no final. E também agora vou falar um pouquinho aqui, olha, gente. Não esqueça que a gente tem um grupo no WhatsApp lá, tá? De vistos. A gente está tendo agora visto de turismo, tá tendo CR1, K1. Provavelmente no mês que vem a gente vai ter agora extensão de visto para quem chegou como turista e quer fazer extensão de visto. Então a gente já vai estar fazendo extensão de visto também. E agora a gente tem, ó, lembrando que também a gente tem parceria com psicóloga, tá? Com valor social aí. A gente tem a clínica de vacina, caso você não teve tempo de tomar no SUS, chegou no Rio de Janeiro, tá faltando uma vacina, não vai dar tempo de correr no SUS. A clínica vai até o seu hotel para fazer a vacina, tá? A gente tem o Uber lá em Brasília, então se você estiver indo para Brasília e fazer exame e precisar de alguém para te pegar no hotel, pegar no aeroporto, levar lá para o exame, a gente tem isso também, tá? Então tem tudo aí, manda mensagem, tá? E a gente tem agora... Cheguei para complementar o time. É maravilhosa, que vai fazer todo o nosso trabalho. Completar o time. Para completar o time. A Bárbara, ela vai ajudar a gente nesse sentido aí. Todas as pessoas que tiverem alguma dúvida, quiserem começar uma assessoria para trazer o seu pet, é a Bárbara que a gente vai indicar. Como a gente também tem a de tradução. Se você precisa de tradução certificada, a gente também tem um serviço de tradução certificado aí, tá bom? Aí a gente passa o contato e você vai direto com a pessoa. Gente, só para lembrar, eu não ganho nada com isso. A única coisa que eu ganho é mais gente trabalhando com a gente. Tá? Então eu passo direto o contato da clínica, o contato da pessoa, o contato agora da Bárbara, e vocês resolvem aí com a Bárbara, tá? Mas eu confio nela. Tá entregue, tá garantido, né? Tá com o selo nosso aí. Tá entregue, Bárbara, quais são os documentos que eu preciso mandar para tradução? Aí a gente falou de tradução, agora precisa mandar documento para tradução. Aí, já tem aí o contato, né? Mas os documentos são os documentos que estão em português, né? Que são a carteirinha de vacinação e o certificado de microchip, que na maioria das vezes vem também em português. Algumas marcas, elas trabalham com emissão em português e inglês, aí você não precisa fazer a tradução do certificado, mas a carteirinha de vacinação, sim, é necessário. E lembrando que se o animal ele tem mais de uma carteirinha de vacinação, precisa mandar as duas, não é só uma não. É todo o histórico de vacinação do animal, porque o animal ele precisa apresentar uma vacina anterior da que está atual. Além da que está atual hoje, ele precisa apresentar pelo menos uma anterior, tá? Seja com a idade que for, mas precisa apresentar. Entendi. Então, precisa mandar todo o históricozinho aí do animal para tradução.
Não, mas peraí, olha só. Você falou que só pode viajar pet de Isso. 6 meses. E com quantos meses que ele tem que tomar a primeira vacina? Com 3? Ah, então ele vai ter a de 3 Não, e vai ter a é de porque 6. assim, a vacina de Entendi. raiva ela pode ser dada aí a partir dos 3 meses de vida do animal, tá? Então, por isso que o CDC só pode animais a partir dos 6 meses, porque eles entendem que os animais mais novos do que 6 meses, eles podem tomar vacinação ali quando eles têm 3 meses e aí continuar o processo, que demora em média 3 meses. Então, até lá eles vão ter 6 meses para viajar. Ah, tá. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. A vacina de raiva, ela é anual? Como que funciona essa vacina? No Brasil, ela é uma vacinação anual. Aqui nos Estados Unidos, eles têm a opção anual e tem a de 3 anos. É interessante isso. É muito interessante, porque aqui sim. a validade é maior da vacina de raiva. Então, por exemplo, quando você for viajar, igual eu viajei para o Brasil, saí daqui, fui com meu cachorro, né, que é um cachorro grande, fomos para o Brasil e a gente precisou de fazer todo como se fosse o CVI aqui americano para apresentar na chegada no Brasil. Sim. E a gente precisou também de apresentar o certificado de vacinação dele aqui, que é de 3 anos. Tá? Então, ele só vai tomar vacina de novo em 2024. É sensacional. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você faz esse processo inverso dos Estados Unidos para o Brasil? Faço, sim. É um processo mais simples, inclusive, do que do Brasil para cá, porque não precisa, né, de fazer a solicitação para o CDC para voltar. Ah, entendi. Tá vendo, gente? Então, você que tem um pet aqui, você que já mora aqui nos Estados Unidos e quer levar o seu pet para ver de novo a família toda lá, ver o lugar que ele nasceu, ver a história da família de vocês, fala com a Bárbara que ela vai fazer para você, tá? Bárbara, precisa de passagem comprada? Não precisa de passagem comprada, não, mas a gente precisa definir aí uma data de pretensão para viajar, tá? Porque o CDC, ele aprova aí a data que você vai viajar com um prazo para você viajar até 3 meses. Então, se você não conseguiu viajar ali naquela data que você especificou, você ainda tem 3 meses para definir uma data específica, mas precisa enviar para o CDC uma noção, para eles terem uma noção aí, para fazer um prazo aí para vocês criarem aí. Tá bom? Ai, gente, ó, Bárbara, muito obrigado. Assim, foi um prazer. Foi um amor. A gente vai colocar a live no Instagram. Vamos colocar também lá no canal, tá? Vamos compartilhar mais essa live, porque essa live foi maravilhosa, muito importante. Eu aprendi muito mesmo. Eu era um zero à esquerda nesse negócio aqui. Eu aprendi bastante hoje mesmo. Aprendi muito obrigado, tá? Bárbara, dá suas considerações finais. Gente, você queria falar muito obrigada, primeiramente, né? Todo mundo que participou aí. Eu até vi aqui que tem umas perguntinhas, saber média do preço, né? Então, me chama no direct aí no Instagram que a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Porque não tem só o preço. Segue a Bárbara aí, gente. Ó, clica aí, ó, na empresa dela. Porque tem a consultoria, tem as taxas de serviço, tem o veterinário, tradução, tal. Então, assim, eu te mando toda a planilha aí do que você vai ter de gasto, provavelmente, aí no seu processo, tá? Pode me chamar. Sobre o processo... Desculpa te corrigir, mas eu olhando aqui você... Para mim não é um gasto, é um investimento, porque eu ia me embananar todo. Já chegou gente para mim que fez por conta própria e veio pedir para que eu desse um jeito, que não tinha recebido a aprovação, que o CDC mandou retorno, não aprovando, para eu consertar a cagada que tinha feito. Eu tô aqui para isso, viu? Tô para ajudar você. Então, aqui, gostaria de saber sobre gatos, né? Para gato, o processo também é mais simples. Não precisa de pedir permissão para o CDC, mas precisa do CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, para ele poder sair do país
veterinário ele vai atestar que o animal está apto, está saudável, não tem nenhuma doença, nenhum carrapato, nenhuma pulga, nada, para ele poder sair do país, tá? Então, precisa só do CVI. É bem mais tranquilo. Bárbara, eu não consigo ver essas perguntas porque eu acho que a pessoa está Tá. assistindo pelo seu perfil. Eu não entendi o porquê. Então, no meu não tem perguntas, mas provavelmente no seu tem. Então, dá uma olhadinha. Então foram essas aqui as perguntas que eu vi, tá? Foram essas. Então, respondido, beleza? Show. Tá, Bárbara, Sim, obrigado. Espero te convidar de novo para a gente falar mais de alguma coisa, tocar também, mais outros assuntos, para promover você também bastante mais. Falar um pouquinho, tá? falar um pouquinho do K1. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. Tá? Seja bem-vinda com a gente aqui. Você vai ajudar bastante o pessoal que precisa. Prazer. Muito mesmo. Já começou a parceria com você. Eu sei que você está fazendo um trabalho muito legal, eficiente pra caramba. Então, a gente gosta de trabalhar com pessoas assim. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Não, você também é maravilhosa. Beijo, um beijo, pessoal. gente. Um beijo e até a próxima. Bárbara, o convite está aqui, mas na próxima vez eu quero ele tá com meu marido agora, mas eu vou trazer. Tá bom? Beijo, tchau. Beijo, tchau.